Olá, aqui é o Guto Azevedo, professor de matemática. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Produtos Notáveis e Fatoração de Polinômios. Nesta aula vamos estudar mais um caso de fatoração, que é a fatoração da diferença de quadrados. Na aula anterior nós estudamos o caso da fatoração por agrupamento e se você quiser assistir a todas as aulas do curso, dá uma olhada nos links que aparecem na descrição, tá bom? Para começar, nós vamos resolver um problema de geometria. Qual é a área da região que está colorida? Para responder essa pergunta, nós temos que conhecer as dimensões dessa figura, não é isso? Então, inicialmente, a figura toda, incluindo a parte aí que não é colorida, é um quadrado grandão com lado medindo A. E esse quadradinho pequeno, que não faz parte da região que está colorida, tem lado medindo B. Então, a gente pode dizer que a área da figura colorida é igual à área do quadrado de lado A, ou seja, A elevado a 2, porém nós temos que descontar a área do quadrado pequeno de lado B, ou seja, B ao quadrado. Então, a área da região colorida é A ao quadrado menos B ao quadrado. Eu destaquei aí com esse contorno em amarelo. Vamos olhar agora com mais detalhes só a figura que está colorida. Para ficar mais fácil, eu vou dividir essa figura em dois retângulos, um retângulo maior e um retângulo menor, como você pode ver. Inicialmente, essa dimensão superior aí, que reúne as larguras dos dois retângulos que eu construí agora, mede A. E o comprimento do retângulo maior, como nós já tínhamos visto na figura original, também mede A. Acompanhe aí comigo na figura. Então, a largura do retângulo menor mede B, por isso, a largura do retângulo maior vai medir A menos B. Pela figura original, a gente sabe que esse pedacinho aqui, esse segmento, mede B. É esse segmento aqui da figura original. Portanto, como esse lado todinho aqui mede A e esse pedacinho mede B, esse pedaço agora que eu estou indicando com essa seta nas duas direções vai medir A menos B. Agora eu vou dar uma outra ajeitada aí na figura. Olha o que vai acontecer. O retângulo maior vai lá para a parte de cima e o retângulo menor, dá uma olhada, o que eu vou fazer com ele? Vou dar uma girada e aí eu encaixo ele ali na largura do retângulo maior. Então agora nós vamos fazer transferências aí das medidas com bastante calma. Acompanha comigo na figura. A largura do retângulo menor é B, a gente já sabia disso. O comprimento do retângulo maior mede A. A largura do retângulo maior é A menos B. Agora a gente tem que pensar nessa figura colorida como um retângulo bem grandão, que é a união desses dois retângulos, o retângulo maior e o retângulo menor. Então, como vai ficar a área da figura colorida? Acompanha comigo. Vai ser o produto da largura desse retângulo grandão, que é A menos B, pelo comprimento desse retângulo grandão, que é A mais B. Eu coloquei aqui em destaque agora. A menos B vezes A mais B. Veja então que essas duas expressões que estão contornadas em amarelo são iguais, porque representam a área da figura colorida. Ou seja, A elevado a 2 menos B elevado a 2 é igual a A menos B vezes A mais B. Aqui poderia estar em outra ordem, não é isso? Poderia ser A mais B vezes A menos B, porque a ordem dos fatores não altera o resultado. Então preste atenção. Mais uma vez, essa diferença de dois termos ao quadrado aqui, A ao quadrado menos B ao quadrado, é igual a A menos B vezes A mais B. Nós chegamos a essa conclusão utilizando geometria. E agora nós vamos voltar a um produto notável que a gente estudou lá na primeira parte do curso. É o produto notável que a gente chama de produto da soma pela diferença de dois termos, como você vê aí nessa igualdade. Só que agora você vê que essa igualdade está invertida, ou seja, eu estou partindo aqui do produto notável desenvolvido para a forma fatorada, como apareceu na tela anterior em que a gente tinha ali as figuras e eu queria calcular a área da região colorida. Essa igualdade, então, mostra para a gente que a diferença de dois quadrados escrita na forma fatorada vira o quê? O produto de uma diferença por uma soma de dois termos. Ou o produto de uma soma por uma diferença de dois termos, porque a ordem dos fatores no produto não vai alterar o resultado. A pergunta agora é, usando só álgebra, como que a gente sai aqui desse A ao quadrado menos B ao quadrado
e chega a a menos b vezes a mais b. Acompanhe aí comigo para você pegar a ideia. Primeiro, a gente vai tirar a raiz quadrada do primeiro termo ali da diferença. E a raiz quadrada de a elevado a 2 é a. Veja que a é o primeiro termo em cada um dos fatores, tanto na diferença quanto na soma. E aí o que a gente faz agora? A gente também tira a raiz quadrada do segundo termo da diferença e a raiz quadrada de b ao quadrado é b. Veja que b é o segundo termo em cada um dos fatores, tanto na diferença quanto na soma. Bem tranquilo, não é isso? Vamos ver então um outro exemplo agora. Qual é a forma fatorada dessa diferença de quadrados, x elevado a 2 menos 36? Veja que x elevado a 2 é o quadrado de x e 36 é o quadrado de 6, não é isso? Pelo que nós vimos anteriormente, a forma fatorada de uma diferença de dois quadrados é o produto de uma diferença por uma soma de dois termos. Já deixei aqui ajeitado, a gente precisa agora determinar quem é o primeiro termo da diferença e da soma e quem é o segundo termo da diferença e também da soma. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente calcula a raiz quadrada de x elevado a 2, que é x. E aí o que acontece? O x vai ser o primeiro termo tanto da diferença quanto da soma de dois termos. Na sequência a gente calcula a raiz quadrada de 36, que é 6. Aí o 6 vai ser o segundo termo tanto da diferença quanto da soma de dois termos. Portanto, veja aí, x menos 6 vezes x mais 6, ou então x mais 6 vezes x menos 6, você pode alterar a ordem, é a forma fatorada dessa diferença de dois quadrados, x elevado a 2 menos 36. Vamos ver mais um exemplo? Esse vai ser aí um pouquinho mais carregado, hein? Qual é a forma fatorada dessa diferença de dois quadrados? 4m ao quadrado, n elevado a 4, menos 25m elevado a 4, n elevado a 6. Pelos dois exemplos anteriores, nós sabemos que a forma fatorada vai ser o produto de uma diferença por uma soma de dois termos, ou o produto de uma soma por uma diferença de dois termos, tanto faz a ordem. A gente precisa agora determinar aqui o primeiro termo da diferença e da soma e o segundo termo da diferença e da soma também. Vamos calcular. Primeiro, a gente vai calcular a raiz quadrada de 4m ao quadrado n elevado a 4. E aí a gente vai encontrar 2mn ao quadrado. Então, 2mn ao quadrado vai ser o primeiro termo, tanto da soma quanto da diferença de dois termos. O segundo passo é calcular a raiz quadrada de 25m elevado a 4, n elevado a 6, e essa raiz quadrada é igual a 5m ao quadrado, n elevado a 3. O que acontece agora? 5m elevado a 2, n elevado a 3 é o segundo termo tanto da diferença quanto da soma de dois termos. Portanto, qual é a nossa conclusão? 2mn ao quadrado menos 5m ao quadrado, n elevado a 3, vezes 2mn ao quadrado mais 5m ao quadrado vezes n elevado a 3 é a forma fatorada dessa diferença aqui de dois quadrados. Vamos ver um outro exemplo agora e nós temos aí uma diferença de quadrados que envolve frações. É só seguir o mesmo passo a passo. Primeiro a gente calcula a raiz quadrada de y elevado a 2 sobre 9 e a raiz quadrada é y sobre 3. A gente tira a raiz quadrada tanto do numerador quanto do denominador da fração. Então, y sobre 3 é o primeiro termo tanto da diferença quanto da soma de dois termos, já na forma fatorada. Em seguida, o que a gente faz? A gente calcula a raiz quadrada de z elevado a 2 sobre 49 e a raiz quadrada vai ser z sobre 7. Então, z sobre 7 é o segundo termo tanto da diferença quanto da soma de dois termos. Então, esse produto aqui, y sobre 3 menos z sobre 7 vezes y sobre 3 mais z sobre 7 é a forma fatorada dessa diferença de dois quadrados que aparece aqui no início. E vamos ver um outro exemplo agora. Nós temos a elevado a 4 menos 16. Qual é a forma fatorada completa dessa diferença de dois quadrados? Vai ser o produto de uma soma por uma diferença de dois termos, como nós já vimos nos exemplos anteriores. Vamos calcular quais são, então, esses dois termos, né? O primeiro termo e o segundo termo, tanto da soma quanto da diferença de dois termos. Primeiro, a gente calcula a raiz quadrada de a elevado a 4, que é a elevado a 2. Portanto,
a elevado a 2 é o primeiro termo tanto da diferença quanto da soma de dois termos. Na sequência, a gente calcula a raiz quadrada de 16, que é 4. Portanto, 4 vai ser o segundo termo tanto da diferença quanto da soma de dois termos. Então, a gente tem essa forma fatorada aí. A elevado a 2 menos 4 vezes a elevado a 2 mais 4. Pergunta, está na forma fatorada completa? Não. Sabe por que não está? Porque a elevado a 2 menos 4 também é uma diferença de dois quadrados. Então, nós vamos fatorar de novo e aí nós vamos ter um novo produto de uma diferença por uma soma de dois termos. Então, o que a gente vai fazer agora? Primeiro, a gente vai calcular ali a raiz quadrada de a elevado a 2. A raiz quadrada de a elevado a 2 é a. Então, a letra a passa a ser o primeiro termo da diferença e da soma de dois termos. Aí, eu não sei se você reparou, esse a elevado a 2 mais 4, eu só repeti aqui no final, não é isso? Próximo passo, o que é? A gente vai calcular a raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2, que passa a ser, então, o segundo termo tanto da diferença quanto da soma de dois termos. Então, a forma fatorada completa de a elevado a 4 menos 16 é a menos 2 vezes a mais 2 vezes a elevado a 2 mais 4. Agora sim, então, está na forma fatorada completa. E aí, você entendeu direitinho? Vou deixar então esse exercício aí com você. Quero que você fatore essa diferença de dois quadrados, b elevado a 8 menos 144. Se você quiser, escreve aí a resposta nos comentários e o primeiro comentário com a resposta correta, eu vou fixar no início, aí o comentário dessa pessoa vai aparecer antes de todos os outros comentários. Na descrição do vídeo eu vou deixar também um link para uma lista de exercícios sobre o caso de fatoração que a gente estudou nesse vídeo, a diferença de dois quadrados. Você pode baixar a lista de exercícios e depois assistir a um vídeo com a correção das atividades, assim você compara as suas respostas com as minhas. Como eu disse, os links estão na descrição e, além disso, na descrição você tem acesso a links para o meu site, para as minhas redes sociais e também para o meu canal no Telegram, ou então você pode procurar em todas essas redes aí pelo nome Aula do Guto, tudo junto, como está escrito na tela. Eu te vejo na próxima aula em que a gente vai estudar um novo caso de fatoração, que é a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Muito obrigado se você acompanhou a aula até aqui, um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!